Olá, pessoal! Estamos nos aproximando já do final do conteúdo do nosso semestre. Hoje nós vamos falar sobre autovalores e autovetores, também conhecidos como valores próprios ou vetores próprios. São características de uma matriz, que também podem ser aplicados a uma transformação linear, já que uma transformação linear pode ser representada por uma matriz. Mais especificamente, por operadores lineares, pois autovalores e autovetores, como nós veremos, serão características de matrizes quadradas. Então eu preciso de uma transformação de um espaço vetorial para ele mesmo, a fim de que a matriz de transformação seja uma matriz quadrada. Ok? Esses conceitos de autovalores e autovetores são muito importantes e são aplicados em diversas áreas da mecânica quântica e economia. Quer ver alguns exemplos? Por exemplo, na genética, a quantidade de genótipos azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho nas combinações genéticas, ela é processada de geração em geração e isso pode ser representado através dos autovalores e autovetores de uma determinada matriz. Lá na mecânica, nós temos sistemas de massa-mola, onde você tem um corpo preso à massa, transferência de energia, energia cinética para energia potencial. Quando a gente busca ali a estabilidade do sistema, a gente vai justamente encontrar autovalores e autovetores de uma determinada matriz. Na engenharia civil, na construção de uma ponte, por exemplo, onde você tem lá diversas vigas de sustentação, se a gente pegar uma parte dessa viga, um pedaço dessa viga, e analisar todas as tensões, as torções que essa viga está exposta, a maior e a menor tensão que esse objeto sofre é justamente calculada encontrando os autovalores de uma matriz. Interessante, né? E uma mais interessante, ó, pesquisas na internet. Quem não faz pesquisa no Google? Quem não vai lá no Google e digita algumas palavras e dá um enter, né? O que o buscador faz, então? Como que ele sabe quais são os sites mais importantes, os sites mais relevantes? Lógico, hoje em dia tem muito site que aparece em primeiro lugar na pesquisa, mas por anúncio. E está lá escrito para você que é um anúncio, que ele pagou para estar ali. Mas depois aparecem sites que foram pesquisados que o Google disse, opa, aqui essa informação que você está procurando, essas daqui são os sites mais relevantes. Por quê? Porque eles possuem uma matriz. E essa matriz faz a relação entre diversos sites. E ele procura autovalores e autovetores através de um PageRank, um algoritmo desenvolvido por eles, para estabelecer o critério de qual é o que apresenta autovalor e autovetor mais relevante. Então, os autovalores e autovetores são informações que vão sintetizar as informações de uma matriz. Bom, os autovalores, que também é chamado de valor próprio ou até valor característico, eles só são presentes numa matriz quadrada. Não existem autovalores de matrizes que não sejam quadradas. Como que a gente vai entender o conceito do autovalor? Vamos pensar então nessa matriz A aqui, tá? É uma matriz quadrada de ordem n, n por n. O que acontece com essa matriz A se eu multiplicar ela por um vetor? Bom, primeiro que para essa multiplicação ser viável, esse vetor vai ter que ter n linhas e uma coluna, né? Um vetor na forma de uma matriz coluna, com a mesma quantidade de linhas que a ordem da matriz A. Isso aqui vai resultar para mim num outro vetor, vou chamar esse vetor de resultante, que tem a mesma ordem n por 1, correto? Agora, transformar um vetor em outro vetor também poderia ser feito através da multiplicação de um escalar. Eu podia pegar esse meu vetor n e multiplicar ele por um número, um escalar lambda. E aí eu ia ter aqui um outro vetor S que também tem esse mesmo formato, né? Então eu tenho a matriz, multiplico por um vetor. Nota, esse vetor não é nulo. Lógico, porque se eu pegar a matriz e multiplicar pelo vetor nulo, o resultado vai ser nulo. Então não faz sentido, né? A gente vai obter um outro vetor da mesma dimensão. Se multiplicar esse vetor por uma constante, também podemos ter um vetor da mesma dimensão aqui. É possível que esse vetor e esse vetor sejam o mesmo? Ou seja, é possível que o resultado da multiplicação da matriz pelo vetor v dê a mesma coisa que o resultado do lambda, de um número, de uma constante, pelo vetor v?
Se existe então esses dois resultados iguais, então é verdade que existe essa possibilidade aqui, ó. Matriz A vezes o vetor V igual a lambda vezes o vetor V. Sim, isso é viável. E esse lambda aqui são justamente o que nós chamamos de autovalores da matriz. Ou seja, são valores que substituem a matriz naquele produto. Porém, é importante lembrar que o autovalor é um número, é real, é uma constante. Vai substituir a matriz no produto. Mas ele não vai multiplicar qualquer vetor, ok? É um vetor V bem específico. É importante entender que só tem autovalor e autovetor de matriz quadrada, e o número de autovalores é definido pela ordem da matriz, ou seja, uma matriz de grau n, de ordem n, vai ter no máximo, n autovalores. Beleza? Quando partimos então dessa definição, encontramos aí lambda n autovalores da matriz A. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, até o lambda n, né? No máximo. Porém, quando a gente substitui cada valor de lambda n nessa equação, ela não é satisfeita para qualquer vetor V. Ela é satisfeita para um grupo específico de vetores V. Para cada lambda existe um grupo de vetores V específicos. Esses são, então, os autovetores da matriz A. Autovetor é um conjunto, uma família de vetores não triviais que são solução dessa equação. E é interessante entender que eu vou ter lá o lambda 1 e eu vou ter uma família de vetores V1. Depois eu vou ter o lambda 2 como um segundo autovalor, eu vou ter uma família de vetores V2. E assim por diante. Então, o número de autovalores está ligado ao número de famílias de autovetores. Se eu posso ter no máximo n autovalores numa matriz, eu posso ter no máximo n famílias de autovetores. Mas cada família, cada autovetor é um conjunto infinito de autovetores. A gente vai ver que, inclusive, a gente escreve esses autovetores em função de constantes internas nas coordenadas do vetor. Em função de um alfa, de um beta, de um gama e assim por diante. Tá bom? Graficamente, o que eu tenho, então, nesse conceito de autovalores e autovetores? Imagina aqui a situação inicial. Você tem aqui dois vetores, V1 e V2. Ok? Eles estão aqui nesse retângulo. E aí eu vou fazer uma ampliação aqui, né, uma dilatação, mas é uma transformação linear, tá? Daqui para cá eu estou fazendo uma transformação linear. Mas eu estou fazendo essa dilatação só na direção do eixo x. Ou seja, eu estou esticando esses vetores aqui na direção do eixo x. Eu vou ter um novo retângulo B. E eu vou ter novos vetores V'2 e V'1. Nota que o V'2, quando eu fiz essa esticada, o V'2 ele vai manter aqui a mesma altura, né? Mas ele vai mudar a direção. Ele estava apontando numa direção, ele vai mudar a direção. Já o V'1 ele mantém a mesma direção horizontal. Então, nesse caso, o V2 ele não pode ser representado, desculpa, o V'2 ele não pode ser representado pelo V2 vezes um escalar lambda. Ou seja, ele não faz parte de uma família de autovetores. Já o V1 lambda, sim. Ele é o V1 linha. Ele é um lambda vezes o V1. Então é possível fazer essa multiplicação. É viável dizer que o V1 vai ser, então, um autovetor da transformação e que esse escalar lambda, que é o que multiplicaria o V1 para chegar no V'1, é um autovalor dessa transformação. Certo? Dessa maneira, a gente pode informar, então, o seguinte. Se existe um operador linear T de V em V, onde V é um espaço vetorial qualquer, um vetor nulo Vzinho, né, de V, é dito autovetor se existe um número real lambda, tal que a transformação, ou seja, a imagem do Vzinho, é igual a lambda vezes o Vzinho. O escalar lambda é o autovalor de T associado a V. Lembrando que o autovalor até pode ser zero. O autovetor nunca pode ser o vetor nulo. Beleza? Certo? Então agora vamos praticar um pouco disso. Vamos fazer um exercício aqui. Um exercício bem tranquilo.
seja uma transformação em que faz a reflexão em relação ao eixo horizontal. Então, eu tenho um vetor que está aqui, ele vai refletir, ele vai gerar um vetor para cá, ok? Reflexão em relação ao eixo horizontal. Em um espaço bidimensional real, o R2, espaço bidimensional real. Em termos de coordenadas, essa transformação é escrita na forma t de x igual a x e menos y. O problema é que eu não vou trabalhar sempre em termos de coordenadas, eu vou trabalhar com a matriz, tá? Então depois a gente vai ver como escrever isso aqui na forma de matriz. Dados os vetores A, 2 e 0, B, 0 e 1 e C, menos 2 e 1, verifique quais desses vetores são autovetores de T, ou estão dentro de uma família de autovetores de T, e quais os autovalores a ele associados. Beleza? Lembra que existe uma matriz da transformação linear T. Se eu estou indo do R2 para R2, essa matriz ela tem dimensão 2 por 2. E essa matriz vai multiplicar o vetor xy para gerar aquela transformação. Então a primeira linha AB, quando multiplicar xy, tem que dar só x. Ou seja, o A tem que valer 1, o B 0. E a segunda linha CD, para multiplicar xy, tem que dar menos y. C0, D menos 1. Então eu tenho que essa minha matriz de transformação está aqui. É em cima dessa matriz agora que eu vou discutir os seus autovetores e os seus autovalores. Tá? Ainda não vou fazer esse exercício buscando os autovalores e autovetores da matriz. A gente vai ver como determinar eles mais para frente. Primeiro eu vou analisar esses vetores dados, se algum deles, ou se os 3, ou se 2, ou se um deles, está associado a um autovetor dessa matriz. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular a imagem de cada um deles. Qual que é a imagem do A? O A é 2 e 0. Quando eu jogo 2 e 0 nessa fórmula, 2, o x se mantém, então fica 2, e o y muda de sinal. Muda de sinal, fica 0. Ou seja, a transformação do A é o próprio A. A transformação do A é 1 vezes A. Opa, temos um escalar que multiplica o vetor A e que gera a imagem. Conclusão, o A é um autovetor e o lambda associado a ele é igual a 1. Então, A, 2 e 0 e lambda igual a 1 são autovetor e autovalor de T. Legal? Vamos fazer o mesmo para o B? Vetor B, mantém o x, muda o sinal do y, vira 0 e menos 1. Tem como eu multiplicar 0 e 1 para virar 0 e menos 1? Sim, basta multiplicar por menos 1. Menos 1 vezes B dá justamente a imagem de B na transformação. Ou seja, tenho aqui um valor que faz com que eu gere o mesmo resultado que a multiplicação da matriz. O B é um autovetor e o lambda é um autovalor de T. Professor, o T é de segunda ordem. É uma matriz quadrada de segunda ordem. E eu já achei 2 autovalores diferentes. Então eu posso ter certeza que o terceiro vetor C ele não vai ser um autovetor? Não, você não pode ter certeza por quê? Ele pode ser autovetor, mas associado a um desses autovalores já analisados. Porque ele pode estar dentro de uma das famílias. Lembra que as famílias de autovetores são infinitas. Ok? Então ele pode estar numa das duas famílias. Aqui são famílias onde a coordenada y é igual a 0. E aqui são famílias onde a coordenada x é igual a 0. Só de olhar eu vejo que não dá, né? Bom, então, quem é a imagem do C? Mantém o x, muda o sinal do y. É menos 2, menos 1. Dá para multiplicar menos 2 e 1 e ele virar menos 2 e menos 1? Não dá, professor. Então, não existe um valor tal que a imagem de C seja lambda C. Por isso, o C não é um autovetor da matriz T. Beleza? Seguimos no próximo vídeo com a continuação desse assunto.